Ok, senhores. Então, antes da gente colocar em prática aqui o que foi visto então no vídeo sobre as teorias, né, de redes e como é que funcionam as redes aqui no Azure, é, deixa eu mostrar algumas coisas aqui na criação de máquina virtual, como é que funciona, tá? Essa como é máquina virtual está vinculada com a VNet, essas coisas, tá? Só para a gente poder ter uma ideia aqui então. Então, eu vou criar um grupo de recursos aqui. Na verdade, eu já tenho um i, né? Então, vou aproveitar esse i. Eu ia criar outro, vou aproveitar isso mesmo, só para a gente entender aqui como é que funciona, tá? Então, beleza. Vou vir aqui em máquina virtual. Vou criar uma aqui. O processo de criar é a mesma coisa, tá? Não vai ter diferença nenhuma, não. Quase nenhuma, aliás. Só numa questão de rede aqui que eu quero mostrar para vocês. Uma situação, tá? Então, eu vou pausar aqui. Quando eu chegar em rede, eu volto só para mostrar, beleza? Beleza. Tô aqui na parte de rede, então, tá? Geralmente quando a gente criou VMs nos outras videoaulas, né, a gente não chegou a mexer muito nisso aqui não. A única coisa que foi feito aqui é só marcar que eu fiz, né, e falei para vocês fazerem também. É para marcar isso aqui, para excluir o IP quando a VM, o IP e o nick, né, quando a VM foi excluída. Beleza, senhores. Então, criei a VM, tá? Eu já vim aqui na visão geral aqui dentro dos recursos para mostrar o que aconteceu aqui então. Então, criou a VM. Aí ele criou tudo que é referente também às redes, tá? Ele criou a VNet. Ele criou aqui o NSG, que é um mini firewall, tá? Eu vou entrar em detalhe posteriormente com isso aqui. Fez a atribuição do IP, tá? Criou o adaptador de rede e o disco também, mas o mais importante é isso aqui, tá? Então, é outra coisa também que criou aqui, deixa eu voltar. Eu tinha falado em aulas, em videoaulas anteriores, né? Nos vídeos anteriores, que ele cria esse recurso aqui, tá? Isso aqui é o observador de rede, tá? Toda vez, por mais que você exclua isso aqui, eu cheguei a excluir, né? Eu cheguei a falar para vocês para excluir, que eu sempre falo, né? Por via das dúvidas, se não está usando, exclui para não ter perigo de cobrar, tá? Não cobra, teoricamente não cobra porque é um recurso, tá? Mas eu não pago para ver não. Então, eu falei para você excluir. Mas o que acontece com isso aqui? Toda vez, por mais que você exclua, toda vez que você criar um grupo de recursos, criar uma VM ou qualquer coisa do tipo, ele vai criar esse Network Watcher aqui, tá? O que seria isso aqui? Fazendo uma analogia aqui, né? Ele seria o seu assistente, tá? O seu assessor, o seu assistente, né? Você é o gerente, né, da parada toda, mas você tem um assistente para ficar analisando, observando, se tiver com problema ali, vai tentar reparar, tá? Esse é o objetivo então do Network Watch, então, tá? Do observador de rede, é fazer essa monitoração, identificar possíveis falhas para você para auxiliar, né, os recursos existentes aqui, fazer uma ponte entre as VNets e os demais recursos que você está utilizando, tá? Deixa eu voltar aqui então, só para mostrar para vocês aqui uma questão. Deixa eu ver aqui. Aqui ó. O que eu quero que eu mostrar para vocês aqui. Vocês podem ver que tá Network Watcher Brasil Sul, certo? Se eu criar um outro aqui, eu vou criar um aqui rapidinho, uma outra VM, tá? Vou pausar aqui, volto na criação. O que eu vou fazer aqui? Eu vou mudar a localização, tá? Só para mostrar uma questão para vocês. Ok, tá as duas VMs criadas aqui, tá? Ainda tá aqui em processo de criando, eu vou atualizar a página aqui. Eu não falei em vídeos anteriores, tá? Eu geralmente atualizo o browser, tá? A página inteira. O browser não, desculpa, gente. A página, né? A página inteira. Eu posso atualizar aqui. Por que eu gosto de atualizar a página inteira? Porque eu gosto que ele venha aqui nas notificações e se tiver alguma coisa que já está me cobrando ou executando, é, na questão aqui dos créditos, tá? Eu já gosto que ele exiba aqui para mim, tá? E tem um detalhe também, ó, vocês podem ver que sumiu, né? Na hora que eu atualizei, que sumiu a localização, a VM, desculpa, que estava localizado no Brasil. Então por isso que eu gosto de atualizar aqui, tá? Então eu não cheguei a falar nisso aí, tanto faz aqui quanto aqui, não tem muita diferença não. O importante é que os recursos estejam aí sendo executados, beleza?
Ok, vamos voltar aqui então, na Azure. Vamos aqui em grupo de recursos. Eu tenho aqui o Watch ainda. Beleza. O grupo de recursos de observador de rede ainda continua o mesmo. O mesmo, né? Os mesmos não, o mesmo, desculpa. Mas vocês podem ver que tem agora um outro dentro aqui, né? Um outro recurso dentro desse grupo, tá? Que está vinculado à localização que eu coloquei lá, né? Que eu coloquei no norte dos Estados Unidos, certo? O que que acontece então? Vamos fazer uma analogia aqui com um político, né? Dentro do Brasil aqui então. Geralmente político tem uma porrada de assessor, né? É, às vezes nem é necessário, mas não é o caso aqui do Azure, tá? Quando cria um observador de rede, então, nesse caso aqui, esse assessor vai estar preocupado, tá, em observar, em analisar, em traçar as métricas, né, exibir, traçar não, desculpa, exibir as métricas, tudo que tiver relacionado ao sul do Brasil, tá? Agora esse assessor vai estar preocupado em fazer a mesma coisa, só que no norte dos Estados Unidos, no norte central dos Estados Unidos, certo? E assim, à medida que eu fosse criando outras VMs e fosse fazendo o mesmo processo, mas mudando a localização, também é a mesma coisa. Então, nesse caso, precisa, tá? Precisa dessa situação, ok? E voltando aqui no grupo de recursos mesmos, dentro aqui do grupo de recursos que eu criei, vocês podem ver então que eu tenho essa VM, tá? E depois eu criei essa VM. São dois recursos. Mas ele criou também para essa VM uma outra rede virtual, tá? Então vamos aqui em página inicial, vamos aqui em rede virtual. Vocês podem ver então que tem duas VNets aqui, certo? Cada uma relacionada com a localização que eu criei. Quando a gente cria VM, ele faz isso aqui para a gente automaticamente. Teoricamente, era para me ter começado a falar sobre redes para depois a gente ir para o VM, tá? Como eu falei em vídeos anteriores, eu não lembro qual foi o vídeo que eu falei, mas o Azure recomenda que a gente tenha um carinho especial com essa questão de redes, tá? Por N motivos. A gente vai usar uma infraestrutura de redes já existente dentro dos servidores, dentro dos data centers do Azure. Então tem toda uma questão de segurança, tá? Então tem todo uma questão de boas práticas, né, que ele recomenda para as funcionalidades dos recursos estarem em execução da melhor forma possível, certo? Mas o que, que acontece? Por que, que eu resolvi fazer VM primeiro para depois fazer rede virtual? Para vir aqui para as redes virtuais. São muito detalhezinhos aqui, tá? Então, criando as VMs, a gente tinha uma ideia, e geralmente, para quem está acompanhando esse tipo de videoaula, já tem uma ideia de como é que funciona VMs normal mesmo, né? Fazendo uma VM utilizando VirtualBox, VMware, alguma coisa assim, alguma solução semelhante a essas aí, tá? Então, fica mais fácil absorver as ideias. E foi assim também que eu aprendi também quando eu comecei com essa história aqui de mexer com Azure e outras soluções em cloud existentes aí no mercado, tá? Fica mais fácil de entender, certo? Então é isso que a gente vai fazer agora, tá? Então a gente vai começar a mexer com rede virtual mesmo, tá? Criar a rede virtual, entender o conceito aqui dentro do Azure, a subnets, né? Fiz uma pequena introdução na parte teórica, né? Mas agora na parte prática mesmo a gente vai ver como é que funciona, beleza? Então, próximo vídeo a gente vai meter o ferro nisso aqui, tá? Vamos pegar quente nisso aqui agora para a gente poder entender como é que vai ser a vinculação, como é que vai funcionar VNets, subnets, o NSG e etc, etc, etc. Beleza? Então, até o próximo vídeo. Um abraço. Falou!